Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos começar a estudar fatoração de expressões algébricas, né? E a gente vai olhar os dois casos que são basicamente os casos que são apresentados inicialmente para os alunos, que é o fator comum e a fatoração por agrupamento, tá? Mas o que é uma fatoração, gente? A fatoração consiste em transformar uma adição ou uma subtração em produto, né? Então, lembra um pouco a fatoração, por exemplo, de números, né? Por exemplo, o 12, quando você coloca ele na forma fatorada, ele fica 2 ao quadrado vezes 3. Então, você tem aqui uma multiplicação, você transformou um número numa multiplicação de fatores. E, no caso algébrico, vai ser basicamente a mesma coisa, tá? Só que a gente vai trabalhar já com as expressões algébricas, digamos, prontas, né? E aí o que nós vamos fazer é transformar isso aqui em produto, tá? Então vamos lá, pessoal. Fator comum, o próprio nome já diz, é aquele fator que está aparecendo nas duas parcelas, né? E não só do ponto de vista visual, tá? Note que o A ele está aparecendo nas duas parcelas aqui do exemplo 1, mas o A não é o único fator comum nessas duas parcelas aqui, tá? A gente também tem que olhar do ponto de vista numérico, tá? Bom, do ponto de vista numérico, nós temos o 4 e nós temos o 8. E aí, para a gente poder definir quem vai ser o fator comum aqui, então a gente pega o máximo divisor comum desses dois números, que nesse caso vai ser o 4, tá ok? Sendo assim, o fator comum nessa expressão aqui, no exemplo 1, vai ser 4A, tá ok? Tá, mas o que eu faço com esse fator comum uma vez que eu sei ele? Pois bem, o fator comum você vai colocar em evidência, tá? Coloca-se em evidência na expressão algébrica, beleza? Então a gente faz isso. E aí, a gente abre um parênteses aqui agora, né? Coloca vezes, abre parênteses, e agora nós vamos pegar cada parcela dessa expressão e nós vamos dividir por esse fator comum que foi posto em evidência. 4ax dividido por 4a vai dar x. O menos eu carrego para dentro do parênteses. 8ay dividido por 4a, 2y. Pronto, está aí, ó, a expressão na sua forma fatorada. Tá ok, gente? Então, nós temos aqui a reescrita dessa expressão algébrica, que é uma subtração de parcelas, agora através de uma multiplicação, onde nós temos o 4a vezes o x menos 2y, tá ok? Vamos fazer aqui mais exemplos desse fator comum. Como eu disse a vocês, não necessariamente o fator comum ele é aquele que você visualiza, né? Note, por exemplo, que do ponto de vista literal, nós não temos nenhuma letra para poder pôr em evidência, porque aqui nós temos A na primeira parcela e na segunda parcela nós temos o B. Mas, do ponto de vista numérico, a gente pode colocar sim alguém em evidência. E nesse caso vai ser 1/5. Tá? O 1/5 ele está aparecendo aqui e ele está embutido nesse 3/5. Tá? Então, nós vamos colocar 1/5 em evidência. Tá? Pegando a minha régua aqui para escrever 1/5. E aí, agora eu abro parênteses e faço 3A sobre 3/5 de A dividido por 1/5 vai dar 3A. Então, aqui vai ficar 3A menos 1/5 de B dividido por 1/5, B. Beleza, pessoal? Então, tá aí a expressão fatorada no exemplo 2. Então, note que uma forma também de você identificar se o que você fez está certo é você aplicar a distributiva. 1/5 vezes 3A vai te dar 3A sobre 5. 1/5 vezes menos B vai dar menos 1/5 de B. Então, você tem uma forma de poder verificar depois da fatoração se de fato
a tua fatoração foi correta. E isso se dá através da propriedade distributiva da multiplicação, aplicando ela, né? Vamos para o exemplo 3. x² mais xy. Note que o x ele é fator comum, porque ele aparece na segunda parcela e ele aparece embutido aqui no x². Então, eu vou colocar ele em evidência. E aí eu faço x² dividido por x, isso vai dar x, mais x², agora, perdão, xy dividido por x, isso vai dar y. Pronto, está aí o terceiro exemplo fatorado. Vamos para o quarto exemplo. 70x mais 840. Do ponto de vista literal, não tem o que pôr em evidência. Do ponto de vista numérico, a gente nota que o 70 é divisor de 840. Então, o 70 vai ser posto em evidência. Então, nós vamos ter 70 que multiplica x mais 840 dividido por 70, isso vai dar 12, né? Então, vai ficar x mais 12. Beleza? E pronto, ó. Terminamos o exemplo 4. Exemplo 5. Vamos dar uma olhada nele aqui. O fator comum aqui, note que do ponto de vista literal, nós não temos qual letra pôr em evidência, porque o A aparece na primeira parcela e ele aparece na segunda, mas ele não aparece na terceira parcela. Tá? Agora, do ponto de vista numérico, a gente tem o 6, o 9 e o 3, eles são múltiplos entre si. Então, a gente vai pegar o máximo divisor comum deles, que no caso vai ser o 3. Portanto, o 3 será posto em evidência. Tá? E, fazendo isso, a gente faz agora 6a² dividido por 3, o que vai te dar 2a², mais 9a dividido por 3, que vai ser 3a, menos 3, 3 dividido por 3 vai dar 1. Ok? Então, a gente termina aqui a fatoração do quinto exemplo. Beleza, pessoal? Então, é muito importante que vocês prestem bastante atenção no fator comum, porque ele vai ser essencial para você trabalhar a fatoração por agrupamento, que é o próximo caso que a gente vai olhar. Tá certo? Vamos agora para a fatoração por agrupamento. Continuando, galera. Agora nós vamos olhar a fatoração por agrupamento, gente. A fatoração por agrupamento, basicamente, ela é uma junção de várias fatorações comuns que a gente já viu no primeiro caso. Só que a gente vai fazer isso por grupos. Tá? Normalmente, os primeiros exemplos que são ensinados para os alunos vêm com 4 parcelas, onde você vai agrupar 2 a 2. Tá? Então, vamos pegar aqui o exemplo 1 para a gente poder entender. AC mais AD menos BC menos BD. Pois bem, pessoal, nós vamos fatorar esse grupinho aqui com essas duas parcelas e nós vamos fatorar também esse grupo com essas outras duas parcelas aqui. Tá? Note que o esquema é o mesmo, né? Você vai pegar o fator comum, que no caso aqui é o A, e você vai pôr ele em evidência, e dentro do parênteses vai ficar C mais D, que é aquela história, né? AC dividido por A vai dar C, e AD dividido por A vai dar D. Pronto. Bom, normalmente, galera, na fatoração por agrupamento, a gente fatora aqui também, e a gente acaba fatorando também a expressão de baixo que a gente encontra. Então, note o seguinte, como o C mais D apareceu entre parênteses, então ele vai aparecer também no parênteses dessa outra fatoração. Tá? Bom, mas aí quem eu vou colocar aqui antes do parênteses? Bom, vamos lá. É só a gente observar que tem um cara que está como fator comum, a letra B, né? Agora, a gente tem que ver se é mais B ou se é menos B, né? Pois bem, C multiplicado por quem vai dar menos BC? Ou, em outras palavras, menos BC dividido por C vai dar quem? Bom, vai dar menos B.
Então, a gente vai colocar o menos b aqui antes desse parênteses. Note que menos b vezes c vai dar menos bc e menos b vezes d vai dar o menos bd. Então, note que você reescreveu esse segundo grupo de parcelas e com a vantagem de ter colocado entre parênteses o c mais d. Então, isso configura para nós uma grande vantagem. Por quê? Porque agora dá para a gente fatorar essa expressão toda aqui. E agora, gente, o fator comum vai ser quem? Ele vai ser o c mais d, né? Então, o c mais d agora vai ser posto em evidência. Multiplica, abre agora um outro parênteses. A que multiplica c mais d dividido por c mais d vai ser A. Menos B que multiplica c mais d dividido por c mais d vai dar B. Pronto, está aí a expressão fatorada. Então, note que a gente agora fatorou ela por completo, porque a gente transformou essa adição e subtração de 4 parcelas num produto de 2. Então, quando a gente chega nesse estágio aqui, do desenvolvimento da questão, então a gente já tem a fatoração completa, beleza? Vamos fazer agora mais alguns exemplos. Vamos olhar aqui no exemplo 2. O fator comum aqui vai ser o y, nessas duas parcelas. Já nessas outras duas parcelas, visualmente falando, a gente não tem um fator comum, mas basta olhar para o 2 e para o 50 para a gente poder perceber que o 2 está dentro do 50, como 2 vezes 25. Então, o 2 é fator comum nesse grupo de parcelas que nós temos. Então, colocando aqui, né, gente, a setinha, a chaves, melhor dizendo, e aí eu vou colocar y em evidência que multiplica x mais 25. Mais 2 que multiplica x mais 25. Então, perceba que colocando o 2 em evidência e o 2 positivo, eu encontrei dentro do parênteses x mais 25. E 2 que multiplica x dá 2x, 2 que multiplica 25 dá 50. Então, perfeito. Então, podemos seguir. Note que agora a gente vai poder colocar o x mais 25 em evidência, né? Então, prosseguindo. X mais 25 que multiplica y mais 2. E assim nós temos encerrada a fatoração do exemplo 2. Certo, pessoal? Vamos para o exemplo 3. Vamos dar uma olhada nele. Nós vamos fatorar esse pedaço e nós vamos fatorar esse pedaço aqui. Note que aqui, gente, a gente não tem quem fatorar, né? Porque, visualmente falando, não tem nenhum fator comum. Então, o que nós vamos fazer aqui? Simplesmente nós vamos pegar o 1 e nós vamos multiplicar ele por 1 menos p. Mas por que isso? É porque se a gente colocar o q em evidência aqui nesse outro grupo de parcelas, nós vamos perceber uma coisa acontecendo aqui. Ó. Nós vamos ter q que multiplica q dividido por q vai dar 1 menos pq dividido por q vai dar p. Então, olha que interessante, né? A fatoração, com a prática, vocês vão ter essa malícia de observar que esse cara que está aparecendo aqui, ele vai aparecer aqui também. E, no caso do 1 menos p, como ele estava aqui direto, então a gente coloca ele multiplicado por 1, para poder fazer sentido. Tá? Então, esse 1 menos p foi posto em evidência. Aliás, o 1 menos p não foi posto em evidência. Quem foi posto em evidência foi o 1 e o q. Mas o 1 menos p agora vai ser posto em evidência, porque ele está sendo fator comum. Então, vamos lá. Vai ficar 1 menos p que multiplica 1 mais q. Tá certo? Então, gente, tá aí a fatoração completa do exemplo 3. Beleza? Vamos para o exemplo 4. Bom, mesmo esquema. Vocês estão vendo, gente, que tem um padrão, tem um procedimento. Tá? A gente está sempre fazendo a mesma coisa. A gente fatora os dois primeiros,
depois fatora os outros dois. Às vezes pode acontecer também, gente, da fatoração por agrupamento vir embaralhado, tá? Mas nesse caso, nesse vídeo, eu estou priorizando os casos mais simples, tá? Então, aqui nessas duas parcelas, o y vai ser posto em evidência. E já nessas duas parcelas de cá, o x vai ser posto em evidência. Então, na hora que a gente fatora o y, nós vamos ter y que multiplica y menos 4. Tá? E como o y menos 4 apareceu aqui, ele vai aparecer aqui também. Ok? Então, pessoal, nós temos y menos 4 aqui. Nós temos que fazer aparecer o y menos 4 aqui também. Beleza? Bom, qual o valor, ou qual a letra que a gente multiplica por y para dar xy? Tem que ser o x. E tem que ser o x positivo, né? Para poder fazer sentido. Então, pessoal, nós temos essa situação aqui rolando, né? O y menos 4 apareceu aqui, entre parênteses, e ele apareceu entre parênteses aqui também. Nesse caso, então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos colocar o y menos 4 em evidência. Tá? Então, y menos 4 vai ser posto em evidência. E nós vamos abrir agora um outro parênteses. Que será que a gente vai fazer o quê? Y mais x. Ok? E com isso a gente vai encerrar a fatoração por agrupamento. Tá ok, gente? Então, tá aí o exemplo 4. É um exemplo também, a meu ver, simples. É claro que tem outros exemplos. Como eu falei para vocês, a gente pode aparecer também na fatoração por agrupamento as parcelas embaralhadas, e aí você também tem que ter um olho para poder perceber isso, mas com a prática você vai pegando o jeito, tá ok, gente? Então, esse é um vídeo introdutório aí à técnica das fatorações, tá, gente? Então, no mais, espero ajudar vocês com esse vídeo. Muito obrigado pela atenção e um abraço a todos.